Olá, jovem aprendiz, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do projeto Eu Sou, que tem como objetivo contar a história de cada profissão. E para falar sobre aquela profissão que eu amo e que, inclusive, eu também atuo, né? Então, é a profissão de recursos humanos, está aqui presente a Elaine. Primeiramente, quero agradecer por você topar em compartilhar a sua história e a realidade dessa querida profissão, né, que você também, assim como eu, escolheu para seguir. Por favor, eu Sim, gostaria que você pudesse se apresentar, né, para quem está te assistindo neste momento. tá bom. Olá, pessoal. Boa tarde, boa noite. Meu nome é Elaine, mais conhecida como Elaine Lemos. Tenho 33 anos, sou casada, sou a mãe da Alicia, sou mamãe de Lin- primeira viagem, né? Então, eu estou tentando conciliar aí a profissão com a casa, com a maternidade, tudo junto e misturado, né? Que E gostoso. eu atuo em recursos humanos, né? Hoje, mais na parte de departamento pessoal, que é folha de pagamento, mas também já conheço a parte generalista da área de departamento pessoal e recursos humanos, que é a parte mais estratégica de treinamento, de seleção, né? E tudo mais. Ai, que delícia! A gente vai falar, né? Você vai contar um pouquinho mais de como que isso funciona no dia a dia, mas falar dessa profissão é maravilhoso, né? Maravilhoso, Isso é uma mesmo. delícia ter assim a sua filha agora, como você mesmo colocou, passar por esse processo aí da maternidade, né? É tudo novo, é tudo Isso mesmo, novo. tudo novo. Isso Mas mesmo. para todos, né, que estão assistindo saber, a Elaine, ela foi já minha gestora. Então não tinha como não trazê-la, né, nesse canal para poder ela falar ainda mais apaixonadamente dessa profissão. Mas vamos lá que o pessoal está curioso aqui para saber quantos anos você começou a trabalhar. Olha, com registro em carteira foi com 17 anos, né? Como menor aprendiz. Só que sem carteira assinada, com 14, 15 anos, já tentava fazer alguma coisa, sempre ali nas vendinhas de Avon, de Oh, Natura. Já cheguei a vender roupas, já olha só, trabalhei em gráfica, então sempre ali tentando ganhar um dinheirinho, né? Então olha sempre ali só. tentando ali, né? Mas com registro mesmo foi como menor aprendiz na Drogaria São Paulo, com 17 anos. Uau, que foi ali que a gente se conheceu, né, também. Mas, Isso, olha que legal, gente. Ela também já foi jovem aprendiz, então é possível para todo mundo também estar dando esse pontapé, iniciando exatamente como jovem aprendiz. É não desistir, sim, obviamente, né? Mas legal, hein? 17, novinha. Assim, sim, você agora falando, me remete também que a gente nunca começa mesmo a idade ali do registro. A gente sempre faz alguma coisa antes mesmo de isso. trabalhar ali registrada. Mas legal. Me conta um pouquinho agora sobre como que foi assim o seu processo para conseguir, né, esse seu primeiro emprego, que nem você colocou aos 17 anos na Drogaria São Paulo. Isso. Então, na época, não existia essa tecnologia que tem hoje, né? De ser tudo Não virtual, fala sendo ali isso. compartilhado por páginas no Instagram e tudo mais. Ali ainda era a época que era currículo impresso, entregue porta a porta. Não fala E isso, na senão o época, pessoal vai falar assim, caramba, ela não não sou é tão tão velha velha assim. assim. Mas estava começando ainda ali a parte de informática. Eu lembro que eu ia até em telecentro e Olha, chegava às vezes ali mexendo ali na época Orkut, MSN, né, coisa bem verdade. antiga mesmo. Mas assim, envio de currículo naquela época era mais difícil de ser totalmente virtual, né? Era Uhum, mais presencial mesmo, entregar o currículo nas empresas. uhum. E eu me recordo que assim, quando eu fiz 17 anos, eu queria trabalhar com registro. Olha, E aí eu comecei a fazer entrega de currículo em vários locais, e inclusive para as famílias, para amigos próximos e tal. E foi através de uma prima minha que trabalhava na época na Farmax, que é uma empresa que uau. era vinculada à Drogaria São Paulo. Ela pegou meu currículo e levou até a drogaria. Que legal. E na época seria para Office Girl.
Uhum. Só que naquela época, em 2006, estava começando o projeto Menor Aprendiz. E Que aí eu fui legal. selecionada, só que teve três pessoas que ficaram na minha frente. Então eles foram, iniciaram, no caso, como menores aprendizes, e eu fiquei aguardando a vaga. Nesse Uhum. meio tempo, eu cheguei a ser chamada em outras duas empresas, Hum, só que uma delas, posso até falar, né, era a sim. McDonald's, e eu pensava assim, Uau! nossa, como que eu vou trabalhar no final de semana? Né? Porque Sim, é meio complicado, né, assim, verdade. mas eu falo assim, não, se tiver que trabalhar, eu vou trabalhar. E aí eu lembro que quando eu fui fazer a verificação dos documentos, já comecei a fazer o levantamento dos documentos, a Drogaria São Paulo me ligou Olha, informando que eu tinha passado no processo seletivo, mas que eu teria que aguardar mais 3 meses. uau. E eu iria trabalhar na parte administrativa. Então, eu achei melhor esperar, né? E coloquei ali um voto de confiança neles, né? Falei assim, se eles falaram que vão me ligar, eles vão me ligar. E aí eu fiquei aguardando e, de fato, eles me contrataram, né? Quando Que chegou em gostoso. agosto daquele ano, eles me contrataram. E, assim, para mim foi tudo novidade, né? Assim, Sim. é tudo novidade ao extremo, porque Uhum. até ligar o computador, eu lembro que era assim, meu Deus, onde que eu ligo? Onde que eu aperto? Na época ainda tinha Verdade. aquelas máquinas de datilografia que para mim era coisa de gente antiga, né? Então, assim, era Verdade. muita coisa que estava tentando mudar, Sim. só que ao mesmo tempo ainda era muita coisa antiga na empresa, né? Era muito papel, na área de departamento pessoal mesmo, era olerite, espelho de ponto, tudo impresso. E era tipo um monte de folha, porque eram muitas empresas, né, muitas unidades na drogaria. E aí Uhum. imprimia aquele monte de papel que hoje em dia a sustentabilidade aí nas empresas também É já, verdade. né, já fala, não, é bom não ter papel, hoje é tudo por Verdade. aplicativo, tudo online, né, tudo diferente. Verdade, nossa, o que você falou é muito importante, porque as empresas, de fato, com a tecnologia, o avanço dela, estão aderindo esse formato digital, né? Até a Isso, assinatura, não sei se você viu, a assinatura sim, também está sendo digital, sim. Assinatura eletrônica, né? Hoje é o eletrônica. que Ah, ali é tudo, arquivo digital. Antigamente era aqueles arquivos com aquele monte de papel. Era verdade. tudo. A carteira Olha, era carteira física, hoje é tudo carteira digital. Tudo, tudo, tudo mudou. Fala assim que a tecnologia veio e, tipo, graças a Deus, né? é Porque verdade. quem trabalhou naquela área ali, departamento pessoal lá atrás, antes de mim ainda. Eu falo assim, não sei como que sobreviveu, como que tinha braço ainda e tudo mais. Verdade, verdade, porque, nossa, pensando que na época que você entrou na drogaria já era muitos colaboradores, aí Isso, imagina anteriormente, você falou tudo ok, assim, você está correta em falar isso, porque sim, como pode, né, assim, mas ainda bem que tudo está sendo ainda evoluído, bem. e como também você colocou, pensando na sustentabilidade, então, do ambiente Isso, mesmo em que a gente vive. Ótimo. Só que aí tem um isso. ponto, né? Que aí o celular agora, então, ele vai ter que ter um espaço maior para poder aderir tantos aplicativos assim, né? Sim. O meu mesmo está sempre com a memória cheia. Eu falo assim, é aplicativo, são fotos, vídeos, assim, tem que ser memória infinita, né? Mas aí é Verdade. difícil ali, né? É verdade, é verdade. Nossa, muito legal assim o que você contou de como você conseguiu aí o trabalho. Eu nem sabia que você tinha passado aí pela fase ali do McDonald's também. Sim, E a fidelidade que a drogaria te passou desde o início foi assim sim, incrível, porque ter que esperar 3 meses e já pensou não ser chamada, olha para isso, sim. né? Você ia ficar Isso talvez mesmo. frustrada, pensando, caramba, eu devia então ter aceitado ali o Mac, né? Isso. Mas, seguindo aqui, eu gostaria que você contasse um pouco assim da sua trajetória profissional. Você já deu aí é, o início, né, dela ali, com quantos anos, assim, qual foi o seu primeiro, mas me fale aí como que é a sua trajetória, né, profissional.
Então, aí, graças a Deus, eu consegui ingressar ali na Drogaria São Paulo como menor aprendiz. E até então, na época, era um contrato de 2 anos. Uhum. E eu iria fazer várias atividades, ia passar por vários sistemas, né? Vários setores para tentar entender um pouco de cada um. Legal. Na época, que eu me recordo, era 3 meses cada setor. E que legal. Então, eu fiquei um tempo ali no SESMIT e no ambulatório, no caso era Segurança do Trabalho e Medicina do Trabalho. Legal. Eu gostei bastante. Cheguei a ter alguns erros ali, porque, um exemplo, naquela época o Excel, para mim, era uma novidade. Olha. Então, assim, ali foi meio complicado, as partes de formatação, tudo. Teve muita coisa que eu aprendi na Drogaria São Paulo, né? Eu falo que eu fui aprendiz não apenas na atividade em si, mas também em Word, em Excel, em PowerPoint, tudo ali foi para mim uma escola, né? Uhum. Então, eu fiquei ali 3 meses na segurança do trabalho e na medicina do trabalho. E após eu fui para o setor de RH. No setor de RH, eu ajudava vários subsistemas. Então, na época, tinha admissão, excisão, férias, folha. Então, eu ficava ali migrando, ajudando cada um. Uhum. E aprendiz naquela época também era a pessoa que ficava indo tirar cópia de documento, né? Coisa que hoje em dia, ali, se tiver ali uma pessoa que te ajuda realmente, ela vai te acompanhar e não vai deixar você ficar fazendo isso, né? Levando cafezinho e tudo mais. E Verdade. na minha época teve muito disso também, de tirar cópia, de colocar coisa em ordem alfabética, tudo aquilo que ninguém queria fazer, era o aprendiz que fazia. Mas mesmo assim, eu ali persistente, eu falei, não, eu quero ser efetivada, tal, e de imediato eu já gostei muito da área, né? Então, Legal. assim, a área que eu mais gostei foi seleção, na época, e admissão. E depois de um ano, surgiu uma vaga em admissão e eu fui efetivada ali, Que né? Então, com 1 ano e legal. 3 meses de aprendiz, eu consegui a efetivação. Que E legal. ali em admissão, nossa, eu gostava demais, fazia os atendimentos, fazia cadastro, registrava a carteira de trabalho. E chegou um momento que eu falei, nossa, eu preciso fazer minha faculdade, né? Uhum. E como eu gostei da área, falei, não pensei duas vezes, é RH que eu quero. Aí fiz a faculdade de recursos humanos Olha. e nesse meio tempo eu consegui, depois de 2 anos em admissão, eu consegui migrar para a área de treinamento, que era a área que realmente eu tinha muito desejo também de conhecer. Legal. E ali em treinamento eu fazia integração, que era o após a admissão, né? Sim. Então eu fazia a integração dos funcionários. Eu acredito que foi até nessa época, Aline, que eu te conheci, né? Sim. É, eu cheguei a fazer, eu fazia esses treinamentos, auxiliava na lista de treinamento. Nessa época eu já era auxiliar de RH, né? Eu auxiliava a analista de RH referente aos treinamentos para as lojas, para o pessoal interno da matriz e do centro de distribuição. Ali eu fiquei 9 meses. Por quê? Aprendiz quer sempre aprender, né? É verdade. Então eu comecei, fiquei sabendo que tinha um- uma área ali dentro do RH que seria projeto de célula. Eu fiquei muito interessada. O que era esse projeto? Era você conhecer o RH como um todo. Tá. Não iria ficar mais dividido como admissão, rescisão, férias, ponto. Esse projeto, ele tinha o intuito de você conhecer tudo e Legal. executar tudo referente a algumas empresas. Uhum. Então, exemplo, eu fiquei com um grupo de empresas e até então eu conhecia apenas admissão. Então, Uhum. com esse projeto de célula, eu teria a oportunidade de aprender os outros subsistemas. Uhum. Então, para mim, era mais benéfico, porque eu queria aprender, estava na sede de aprendizado. Verdade. E esse projeto começou comigo. Então, assim, era um projeto que poderia dar certo, como Sim. não. E eu vi que deu certo, porque eu fui, entrei ali de cabeça, falei, não, eu quero aprender, eu quero fazer o processo e tal. E Uhum. aí deu certo e começou a ter outras pessoas também nesse projeto de célula. Que legal. Depois de um tempo, já estava tudo ali meio redondinho. Algumas pessoas não conseguiram se adequar, porque
você fazer tudo de um grupo de empresas, tinham pessoas que estavam muito tempo no processo e ela estava acostumada com aquele processo e não queria mudar, né? Uhum, verdade. E às vezes não gostou de outro subsistema, né? Então, assim, teve algumas pessoas que nesse meio tempo foram desligadas, teve outras que conseguiram ali ter promoções. Então, assim, foi uma Olha. oportunidade interna para todos. Inclusive, você participou também, né, Aline? Sim, exatamente. Eu estava lá. Isso. E você estava lá. Então, a Aline também aprendeu bastante coisa naquela época. Todos nós, né, aprendemos bastante. Quem realmente Verdade. ali teve a sede de conhecimento foi a oportunidade única. E depois teve a compra de uma outra empresa, né, que é o Drogarias Pacheco. E aí Uhum. teve que voltar ao modelo antigo, que é o quê? Admissão, rescisão, férias, tudo subdividido. Aí, nesse momento, eu ia Uhum. ficar em benefícios, mas aí surgiu uma oportunidade no ponto, e eles me deram a ideia de ser a analista líder dessa equipe de ponto. Só que a Verdade. equipe de ponto não fazia só ponto, né? Ficava dando suporte para rescisão, para admissão e tal. E como eu Verdade. já tinha ali uma bagagem em outros subsistemas, inclusive eu cheguei a ser cobertura de férias, né? Voltando um pouquinho, eu cheguei a ser até cobertura de férias. Que Foi legal. nesse momento que eu consegui uma promoção para analista. Que legal. E aí foi o que acrescentou bastante ali para mim. E aí, quando eu virei analista líder, tudo era novo para mim, né? Porque Uhum. nunca tinha liderado uma equipe. Então, as Uhum. meninas ali foram, assim, né? Tiveram que me conhecer, eu tive que conhecer elas. Foi um processo meio difícil para mim, porque era tudo novo, né? Não só o processo em si, mas liderar, falar com pessoas diferentes, com opiniões diferentes. Muitos problemas ocorreram nesse momento, porque teve mudança de sistemas, mudanças de banco. Então, assim, foi uma loucura. Falo assim que foi uma loucura total para mim, para quem estava comigo, porque não foi apenas uma nova liderança, né? Foi um novo processo, uma nova empresa que estava vindo para nós Verdade. e nós não conhecíamos, mudou nossas lideranças também. Verdade. Eu Então, lembro. para a gente foi um desafio assim. Eu falo que foi bem difícil, né? Nesse momento aí muitas pessoas desmotivaram, teve muitas mudanças de benefícios, tal, enfim. Então, nós tivemos que nos adequar, tanto em processos internos, como também nessa questão aí de mudanças de cultura, né? Que mudar a É cultura é meio mesmo. complicado também, né? Verdade. E E na não te Drogaria São Paulo cortando, foi né? isso. Não te cortando, mas a gente tinha um grande elo. Nós tínhamos Sim, exatamente uma equipe, né? Então era um isso, ajudando o outro. Nós isso, não víamos nenhuma situação de que às vezes o jovem ele pode passar por isso ou enxergar isso isso, dentro de uma empresa. isso Mas, mesmo. alguém quer sobressair referente ao outro, enfim, tudo Sim, isso a gente não enxergava, a gente enxergava a isso, parceria ali, né? Então, isso, se um tá afobado aqui, todos sabem fazer, quem tiver mais tranquilo sim. ia lá e ajudava, né? Então, Isso, isso eu nessa acho legal. época aí foi bem bacana, inclusive, né? Assim, eu falo, foi um ano que eu fiquei com essa equipe de ponto, célula ponto, né? E eu, mesmo ali sem experiência em liderança, eu falava assim, meu Deus, o que eu posso fazer para ajudar? O que a gente pode fazer para melhorar? Eu queria sempre ouvir as meninas também, então assim, era só as meninas, né? Eu falo que eram as minhas meninas, né? E então, assim, tinha dia que uma não estava legal, a outra tentava ajudar, aí às vezes uma estava sobrecarregada, igual a Aline falou, muita parceria, né? Muito. Tinha época que estava todo mundo uma brava com a outra, mas no outro dia todo mundo abraçando a outra. Era assim, né? Mas no Verdade. fim a parceria que vencia, né? Porque a equipe tem que ser assim, senão o serviço não flui, né? É verdade, é verdade. E nessa época foi quando surgiu uma oportunidade interna de ser líder da área de recursos humanos. Eu não tinha capacidade nenhuma, né? Assim, para ser bem sincera, eu nunca passou pela minha cabeça que eu poderia assumir o lugar da minha ex-coordenadora, né? E aí surgiu uma oportunidade, eu até esperava que seria uma outra pessoa que iria assumir. E quando o gerente me chamou e falou: Olha, Elaine, entre os analistas líderes que tem aqui do setor, você é a que mais tem perfil de liderança, para mim foi um choque, né?
E isso me deixou assim, sabe, feliz, né, e surpresa, mas mais surpresa do que feliz, porque eu não esperava mesmo. E aí eu vi que tudo aquilo, né, aquela bagagem que eu tive de correr atrás, de tentar aprender, de buscar o conhecimento, não só buscar o conhecimento, mas compartilhar o conhecimento, porque, nossa, inúmeras pessoas também que eu passei meu conhecimento, né? Verdade. Então, assim, ali foi uma troca mesmo, ali todo mundo. Às vezes, principalmente quando foi na época de célula, eu sabia mais sobre admissão, eu tinha que passar sobre admissão para aquele que não conhecia admissão. O que conhecia melhor rescisão, passou a atividade para mim. Aquele que conhecia melhor férias, passou para mim. Quem conhecia mais rescisão, férias, folha de pagamento também. Foi assim uma sintonia, né? Uhum. Ali uma troca mesmo entre todos, né? Então eu falo assim que valeu a pena. E aí eu saí da empresa com mais de 7 anos, quase 8, né? Olha que incrível. Porque eu vi que ali já não tinha mais espaço para eu crescer. Apesar de ser analista líder, não tinha a previsão de ser coordenadora e Uhum. eu não tinha autonomia para promover alguém, para desligar alguém. Eu podia até dar minha opinião, mas eu não tinha Ah, tá. autonomia, Uhum. né? Sim, Então, essa parte aí me incomodava bastante, né? Principalmente referente às promoções, que como teve a mudança de regras, de cultura e tudo mais, chegou um momento que eles falavam que não podia ter promoção. uhum. Então, como que a gente vai motivar alguém sem ter um aumento salarial, né? Meio complicado, né, gente? Então, Verdade. chegou uma hora ali que eu falei, não dá mais. E aí eu consegui, Sim. né, negociar e tudo e falei, vamos Uhum. para novos rumos. Sim, sim. Que legal, que legal. E desde então você passou por mais quantas empresas? Então, desde então, eu pensei em passar em várias empresas, mas eu estou em uma apenas, né? Eu estou Legal. na empresa chamada TOTUS, é uma empresa de tecnologia, e eu Legal. iniciei em 2015 lá, e eu iniciei como analista, tanto que na época eles me ligaram falando que se eu tinha interesse realmente, porque eu tinha tido uma função de liderança tal, mas eu falei para eles que não tinha problema, que eu estava pronta e tudo mais para Uhum. adquirir novos conhecimentos, para Uhum. atribuir e tal. E eu fiquei nessa empresa, eu atuei em ponto, né? De imediato foi Legal. isso que eu fui contratada para atuar em ponto. Eu consegui fazer várias implantações ali. A empresa ela não tinha regras de Uhum. ponto, era tudo ponto ainda por exceção, Uhum. não tinha uma regra, não tinha nem ponto, né, para a pessoa fazer marcação via digital. Legal. Não tinha manuais, então assim tudo eu fui criando ali. E fiquei 4 anos em ponto e depois eu assumi férias, né, de todas as empresas Uau. e era sozinha em férias. Em ponto eu consegui ter uma assistente para me auxiliar. Então eu tinha assim, Uau. não chegava a ser líder dela 100%, na carteira nunca fui. Mas eu tinha Certo. ali ela e mais A uma que postura. respondiam para mim, eu ficava como analista líder ali também. Aí em férias eu assumi sozinha e aí elas ficaram ali em ponto. E aí depois consegui uma oportunidade em folha de pagamento, que até então eu tive um pouquinho na Drogaria São Paulo, mas eu não consegui aflorar isso, né? Não consegui melhorar um pouquinho mais nessa parte de conhecimento. Então também foi uma forma de eu aprender. Então aprendi folha de pagamento nessa empresa. Então eu falo assim que eu sou constante aprendiz, né? É E onde verdade. eu estou aprendendo, eu estou ali. Eu gosto muito de aprender, eu gosto muito também de ensinar. Sim. Então, assim, ali também, nesse período que eu atuei em ponto, em férias, inclusive em folha, eu cheguei a fazer alguns manuais para os funcionários, para eles terem conhecimento de como realizar um procedimento via aplicativo, via site da empresa, esclarecimento de algumas dúvidas referentes às leis trabalhistas. Então, ali Muito também bom. eu consegui compartilhar algumas informações com os funcionários. Aí, Muito bom. atualmente, eu vou ter de licença esses dias e ainda estou um pouco indefinida assim o que eu farei, né? Mas
tudo vai ao encontro assim de ser a parte de folha de pagamento ainda mais um novo aprendizado, que é um processo novo que eu estou assumindo também. Que legal, nossa, que trajetória, né? E você, Sim, pelo que eu entendi, ama muito esse lado mais de DP, apesar de os seus olhos brilhar inicialmente ali pelo recrutamento, né, e isso. seleção, mas assim, o DP ainda enche os seus olhos, não é verdade? Isso mesmo. Então, assim, eu falo que o recursos humanos parece que sempre tem coisa para fazer e sempre tem coisa para aprender, porque lei muda sempre, né? Nem me fala. E processos mudam bastante também. E assim, sempre tem alguma coisinha para mudar. Então a gente tem que aprender, nem que for na raça, mas a gente aprende. Você falou tudo, nem se for para aprender na raça, é isso mesmo. E por isso de ser, continuar sendo jovem aprendiz, né? Ai, Isso mesmo. super Então entendi hoje eu sou agora. uma não tão jovem aprendiz, né? Mas sou aprendiz ainda. Isso é bom demais, isso é bom demais. Sim, Mas teve um ponto também que você falou, só para trazer aqui para exemplificar ou explicar para o jovem, né, aprendiz, quando você fala que você fez a cobertura de uma férias, né? Então, sim, quando se trata, vai acontecer isso quando eles estiverem efetivados, de uma pessoa ali da onde ele trabalha ter que sair de sim, férias, muitas das vezes por 20 dias, ou sim, 15, ou 30, depende muito, mas sim, que ele vai ter que, vamos dizer assim, ou aprender, né, acumulando então ali o seu trabalho mais o do outro, né, porque tem isso sim, daí também, né, a cobertura de férias, tem, né, então tem. não é só o seu, né, então muitas das vezes você vai ficar por Isso, um período ali fazendo do outro também. Mas isso é isso, muito válido por conta deste aprendizado, dessa isso, experiência, não é? isso mesmo. Inclusive, já aproveitando, né? Eu falo assim que a gente não pode ter medo de compartilhar o nosso conhecimento. Então, assim, por isso que a aprendizagem é uma troca. Então, você vai aprender muita coisa, mas você também pode ensinar. Então, assim, quando você sai de Legal. férias, se você passou todo o seu conhecimento ali para a pessoa que vai te cobrir, você pode ter certeza que a pessoa não vai ficar te ligando para te incomodar, para falar, ai, como que é tal coisa, como que é tal coisa. Por isso que é muito importante você aprender, mas também ensinar, repassar o seu conhecimento. Porque aí você Muito consegue bom. tirar férias, folgar à vontade, É, sem ninguém ficar te ligando, né? Já aconteceu comigo, e a pessoa me ligar, é. mas assim, pontualmente. Mas Nossa, raramente alguém me ligava em férias, na minha licença ninguém me ligou, porque eu sempre fui muito de deixar anotado, repassar tudo que eu sei, porque aprendizado é de cada um, conhecimento é para cada um. Mas você repassar o seu conhecimento, a sua função para o outro, ajuda demais. E assim, quando eu fui cobertura de férias, tinham pessoas que deixavam bem bonitinho, anotadinho, olha, outras não. Então foi também um desafio ali e a pior coisa é você não saber, né, assim, como que fazer e você ter que ficar ligando para a pessoa. É muito inconveniente, né? Então, por isso que a verdade. aprendizagem tem que ser constante um com o outro. Adorei, adorei. Olha, escutou, né, jovem? É isso aí, siga essas palavras aí, esse incentivo e orientação da Elaine. Mas Isso, agora você vai contar para eles, porque assim, RH, né, tem esse lado, apesar que hoje o recursos humanos ele não é mais separado, ele não fala assim, ah, agora é departamento pessoal ou recursos humanos. Hoje recursos humanos é recursos humanos. Mas isso. hoje, pensando na sua rotina, tá? Conta um pouquinho assim, como que são as suas atividades, o que você faz desde quando você inicia o seu dia ali até finalizar ele, como que é. Eu sei que nunca vai ser igual, mas só para eles Isso, entenderem como que é a rotina de uma pessoa que vai atuar com recursos humanos, tá bom? tá bom. Então, recursos humanos é um pouco imprevisível, né? Então, assim, pelo menos na Drogaria São Paulo eram tudo junto, admissão, rescisão, conferes, seleção, tudo junto.
Onde eu trabalho são diretorias diferentes de RH e departamento pessoal. Então, assim, eu estou um pouquinho meio ligada como é hoje, né, ali onde eu trabalho, que é o Centro de Serviços Compartilhados, que Hum, muitas empresas estão aderindo a isso, separar o RH do departamento pessoal. Então, entendi. assim, na parte de recursos humanos, eu não consigo falar, mas na parte de departamento pessoal, ali a gente tem uma rotina, né? Principalmente nós que trabalhamos com folha de pagamento, porque Legal, existem prazos de pagamento de imposto de renda, de verdade. FGTS, prazo de fechamento para contabilidade. Então, assim, no dia a dia, eu estou trabalhando no home office. Então, Ai, que primeira coisa gostoso. que eu então assim, é muito bom trabalhar home office. Foi uma experiência aí na pandemia, eu gostei bastante. Lógico que o presencial é ali mais, eu falo que é mais benéfico porque se consegue lidar com as pessoas, né? Então eu sinto falta disso. Mas em questão de processo, ali de executar, em fechamento e tal, nada como ali o silêncio, o conforto do lar, principalmente em dia de chuva e tal, né? Então, ali em departamento pessoal, tudo é prazo. Então, se a gente não cumprir um prazo, a gente atrapalha outras áreas, como contabilidade, fiscal, o próprio RH, porque o RH Uhum, também precisa da gente para algumas informações. E aí os prazos também legais, né? Que é muito ligado a órgãos do governo, como Caixa Econômica, como o INSS, né? Então, a Receita Federal. Então, nós precisamos sempre ali cumprir os prazos. Então, uhum, referente à minha rotina é, eu sempre anoto, né, o que precisa ser entregue. No dia a dia em si, né, temos um canal de uhum, atendimento. Então, é atendimento por ticket, chamado, né, como o pessoal costuma falar. uhum, Então, nós atendemos as dúvidas dos funcionários por lá. Então, exemplo, o funcionário tem dúvida do que desconta em olerite. Então, é uhum, através desse canal de atendimento. O funcionário tem dúvida referente ao ponto, alguma marcação que ele esqueceu de lançar e tudo mais. Então, é tudo uhum. por ticket. Então, diariamente, nós temos que verificar essa questão dos tickets. Legal. Na época de fechamento, eu sempre costumo anotar tudo que precisa ser feito, né? Então, existe um checklist, que é Uhum, importantíssimo, inclusive checklist, para você realmente não esquecer de nenhuma informação. Então, existem vários levantamentos que têm que ser realizados antes de um fechamento de folha, e também o pós-fechamento, que seriam os pagamentos, né? Então, assim, uhum, existe a rotina na questão de prazos, mas diariamente muda bastante coisa, porque existe, às vezes, fiscalização, que é uma coisa que vem à parte, né? Auditorias, uhum. alguma solicitação da liderança à parte do que você faz, mas assim, normalmente é sempre se baseando nos prazos desses órgãos públicos, né? Então a gente tem que sempre ali cumprir para não ter que pagar multa. Inclusive também os prazos internos, como financeiro. Então nós temos uma data que precisa fazer o pagamento para cair na conta do funcionário no dia correto. E aí, como existe uma outra área, Uhum. então também temos que cumprir o prazo. Então, assim, a área funciona muito com os prazos, né? De outras áreas também para não impactar. Legal. Quando você fala, traz toda essa explicação, é da parte dentro do departamento pessoal que fala de folha de pagamento, é isso? Isso mesmo. Legal. Então, assim, E, baseando em folha de pagamento, que tem essa parte legal, né? Não tá. só em folha, porque, por exemplo, em ponto também. Quando eu atuei em ponto, Hum, precisava cumprir o prazo, porque senão impactava no fechamento de folha. Então Então, um assim, depende do outro. um depende do outro. Ok. Férias, por exemplo, tem que ter ali pelo menos 45 dias antes da pessoa marca para a gestão aprovar, para eu conseguir enviar o aviso e o recibo de férias, né? O aviso Tá, são 30 dias antes da pessoa começar férias e o tá. recibo tem que estar disponível 2 dias antes de a pessoa sair de férias. Então, tudo ali em departamento pessoal precisa de um prazo, seja para alguma área interna, como Uhum, financeiro, contabilidade, o próprio RH, como a uhum. parte externa, que é esses órgãos públicos, né? Nossa, que legal. Então, a gente tem que trabalhar Então, bastante. então para o jovem que
pensar em atuar em recursos humanos dentro da área específica ali de folha de pagamento, ele, na verdade, tem que ser um jovem organizado, porque pelo que Sim. você me falou, meu Luque, filho, Ai, que sai lindo, meu daí, Deus, mamãe, Ju. que eu Até tô participando da gravando. reunião, É, neném. Ó, fofura. tá bom, filho, apareça aí, É, deixa ele aparecer. sim, Mas então esse jovem ele precisa ser bem organizado, porque pelo que você me sim, falou, se não pagar no prazo correto, logo vai ter gera multa, enfim, né? Eu acredito que sim. seja isso. Sim, isso mesmo. Existem vários aplicativos ali para ter como uma forma de organização, mas eu sempre fui muito de usar Excel mesmo. Tem pessoas que anotam em caderno, então assim, cada um consegue encontrar ali sua forma de organização, mas Tá, o departamento pessoal tem que ser extremamente organizado, né? legal. Independente se tem papel, porque tem alguns RHs, alguns departamentos pessoais, que ainda é muita parte de papel. Tem pessoas que ainda atuam ali com muito papel, tem que receber documentação por papel, tem um arquivo ali que é aquele arquivo extenso, cheio de documento dentro das pastinhas. Então, assim, mesmo se for digital ou físico, tem que sempre manter Hum, uma organização, até mesmo por uma fiscalização, porque nós ali de departamento pessoal sempre estamos ali tendo ações trabalhistas, aí com isso vem fiscalização. Então, às vezes não tem nem motivo, mas os funcionários costumam entrar com processo. Então, por isso que a gente tem que tentar sempre manter a organização, manter os prazos corretos, para evitar ali uma possível algum processo trabalhista, né? interessante. E muita responsabilidade, eu acho que Muita essa área responsabilidade. traz, é verdade. Sim, bastante. Mas foi muito bom poder conversar um pouquinho apenas com você, né? Porque passa tão É. rápido. E já estamos chegando no final, e eu gostaria de Ah, saber se você tem alguma mensagem para deixar então para esses jovens que agora estão iniciando, assim como você iniciou aos 17, nesse mundo profissional. sim. Bom, o primeiro é que tente se atualizar sempre. Faça a faculdade, faça cursos, existem diversos cursos gratuitos e a Aline vai conseguir ajudar vocês aí em qual ramo, né? Vocês podem atuar. Então, assim, não deixe de estudar. E aprendiz é estudo e também foco, né? Então, vocês têm ali que buscar o conhecimento sempre e também manter o foco. Começou numa empresa, ter a responsabilidade, ter a organização, né? Porque se sem o foco, sem a organização, sem a responsabilidade, não adianta só ter aprendido, né? Então, assim, a gente, durante a nossa vida toda, nós aprendemos. A própria internet direto ali vem com conhecimento, com informações. A gente entra no Instagram, vem um monte de informação, até a gente fica, meu Deus, né? Até a Hum, cabeça fica assim. verdade. Mas se você não tiver foco, né? Se você não tiver um objetivo ali, nada adianta. Vocês têm que realmente ali, eu quero atuar em recursos humanos, fazer de tudo que tem na área de recursos humanos. Cursos, né? Muito bom. Buscar informação com outras pessoas, trocar informações. Tem vários encontros, né? Tem algumas ONGs, né? Vamos dizer assim, que tem encontros presenciais. Então, assim, tentar estar ali atualizando com outras pessoas da área também. O pessoal fala muito em networking, né? É você, Bom, muito bom, né? muito Então, bom. assim, o network é importantíssimo, né? Não que você tem que pegar amizade com a pessoa porque precisa dela, né? Hum, Mas ali você trocando figurinhas, você tem muito a aprender também, não é só, né? E é aquilo que eu falei, também compartilhar conhecimentos. Você aprender uma coisa nova, compartilha com a pessoa do seu lado, né? Ajuda o outro, que nem hoje vocês são aprendizes, mas um dia vocês estarão treinando novos aprendizes, estarão passando esses mesmos conhecimentos para esses novos aprendizes, e eles nunca vão esquecer. É uma coisa assim que eu lembro, eu faz pelo menos aí 17 anos, né? Que eu hum, comecei, quase 17 anos.
eu lembro de cada pessoa que me ensinou. Que Então, as legal. pessoas que ensinam, elas nunca são esquecidas. As pessoas sempre vão lembrar de você. Ah, eu aprendi tal coisa que tal pessoa me ensinou. Eu aprendi tal coisa, pode ser ela boa ou ruim, mas se você ensinar coisa boa, a pessoa vai lembrar mais ainda de você. Que Essa é a mensagem legal. que eu deixo. Ah, gente. Agora, para ter um futuro brilhante dentro da área, então, de recursos humanos, é só seguir essas dicas, né? Assista aí o Sim, vídeo de forma repetida, enfim, até dar certo aí para vocês também e vir aqui para o nosso lado, né? Vamos chamar aí os jovens também para serem futuros aí recursos humanos, que a gente gosta sim, muito. sim. Mas Elaine, mais uma vez, muito, muito obrigada por sua participação no projeto Eu Sou. Eu desejo, né, que a nossa profissão, ela contribua ainda mais para atos humanísticos, né, porque somos humanos de fato, Sim, né, essa ajuda um com os outros, enfim, e reverberar em todo o nosso país. E para sim. você, né, caro jovem aprendiz, eu espero que este conteúdo possa te ajudar em sua escolha profissional. Até o próximo vídeo, hein? Tchau, tchau. Ine, eu gostaria, inclusive, de agradecer de você Ah, lembrar de mim, né? É, você sabe o carinho que eu tenho por você e como estou feliz por esse novo projeto. E eu já sei que vai ser um grande sucesso, por isso que eu topei participar. E você sabe que você mora no meu coração e que eu torço por você assim, ó, muito, né? E a gente vai ser sempre a melhor aprendiz, viu? A gente sempre vai sim, ser aprendiz ali, sempre vai estar ali, uma ajudando a outra, compartilhando ali, que é um laço que a drogaria nos uniu, né? é Há alguns verdade, anos atrás. é E muito verdade. obrigada aí por lembrar de mim e eu ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre mim, sobre minha experiência e tudo mais. Ah, obrigada, Elaine. Volte mais, né, gente? Vamos, fazer mais vídeos com ela? Vamos, Ai, mas ela tem a obrigada, pode Alicia, né? deixar. Mas ela É, tem é a meio Alicia também. complicado. Depois da maternidade ficou um pouco complicada a minha agenda, mas a gente ali dá um espacinho ali, né, para contribuir. Ótimo, então vem, vamos fazer mais vídeos, tá bom? Um Tá bom. grande beijo. Um Se beijo. cuida, meu amor. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau.